Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma manhã gloriosa na presença do Pai. Aleluia. Hoje Ele vai falar conosco em Juízes 6. Vamos aprender um pouquinho mais desse Deus, dessa palavra que vem nos encorajar, que vem nos ensinar como nós devemos agir em meio às situações. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás e a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, te ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus, até aqui. De início nós já entendemos que o Senhor ele escolhe e capacita. Pode ser o menor, pode ser o mais pobre. O Senhor ele não olha circunstâncias, ele não olha situação financeira, ele não olha estatura. O Senhor apenas escolhe e ele capacita. Então que nós não venhamos nos sentir pequenos, nos sentir fracos, mas venhamos nos sentir fortes com o Senhor o tempo todo, porque essa coragem, essa força é o Senhor que nos dá, porque muitas vezes nós estamos passando por uma situação tão complicada que nos sentimos pequenos, nos sentimos fracos, pobres, mas não é dessa forma que temos que nos sentir, porque o Senhor nos ensina nessa palavra, que ali ele escolheu Gideão, sabe por quê? Porque Gideão ele não tinha medo, ele tinha fé, ele não tinha medo. E é dessa forma que nós temos que agir. Porque lá, quando ele estava ali nos cereais, eles eram limpos, debulhados e triturados. E aquele local, ele ficava exposto ao sol e ao vento. Por isso, era ideal para trabalhar com grãos. E o lagar não, o lagar era o lugar onde eles faziam o vinho, onde eles amassavam, espremiam as uvas. Mas Gideão ele usava para malhar o trigo aquele lugar porque era um lugar fechado. E isso exigia dele bastante sacrifício, muitas horas de trabalho. Como que nós temos trabalhado para o Senhor? Você tem olhado, você tem se esforçado, você tem olhado no relógio, quantas horas você tem trabalhado, quantas horas você tem orado? Você tem achado difícil se comunicar com o Senhor? Porque trabalhar para o Senhor não tem que ser para nós um esforço. Fazer a obra do Senhor não tem que ser para nós um esforço. Nós temos que lembrar desse Deus de promessa, desse Deus que cumpre, desse Deus que escolhe. E Gideão ali ele foi usado por ter impedido que os midianitas levassem toda a sua colheita e por ter se exposto a trabalhar em seus grãos em uma época em que os israelitas se escondiam em cavernas com medo dos inimigos. E ele não teve medo, ele enfrentou. E ali então ele livrou da fome aquele povo. E por causa dessa coragem, disposição e revolta, porque muitas vezes nós agimos na revolta, a família não padeceu com fome. Foram 7 anos de opressão, mas a família não padeceu. Ele conservou os alimentos, os animais, e essa foi uma atitude o quê? Uma atitude sem medo. Foi uma atitude corajosa que Gideão teve ali para tentar salvar o pouco que lhes restava, colocando a sua própria vida em risco.
E isso, o que aconteceu? Chamou a atenção de Deus. Pois Deus escolheu para ser libertador de Israel. E nós temos escolhido para ser o que nessa terra? Você tem ajudado o teu próximo? Você tem falado do amor de Deus para o teu próximo? Ou você tem dado um abraço, simbolizando a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa? Ou você tem enviado uma mensagem de amor? Você tem enviado uma mensagem, um louvor para aquele que está necessitando, que está aflito? Você tem se levantado e tem colocado em oração a vida dessas pessoas? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Nós temos agido com coragem, nós temos agido com murmurações, com reclamações. Porque ali Gideão foi corajoso. Mesmo ele se achando pequeno e pobre, ele foi corajoso. Ele não permitiu que a família passasse fome, que aquele povo passasse fome. E foram oprimidos. Nós também somos oprimidos nesta terra, mas nós não temos que desfalecer na fé. Nós temos que crer nesse Deus valoroso que nós servimos. E Gideão ali, ele tinha uma fé inteligente. Ele levava a pensar e avaliar as circunstâncias. Como que nós temos feito? Nós temos avaliado as circunstâncias da nossa vida, mas nós temos praticado a nossa fé? Ali, aquela pergunta que Gideão fez para Deus, nós devemos fazer também. Isto é, o Senhor, Ele é conosco. E por que nós vamos temer? Nós temos submetidos à vergonha, à escravidão dos problemas. Você tem deixado o problema te envergonhar? Você tem deixado a, a vergonha tomar conta do teu ser em meio aos problemas? Não seja escravo de problema. Não seja escravo de situações. Creia nesse Deus que muda a história. Creia nesse Deus que muda a atitude. Creia nesse Deus que te chama nesta manhã para ser corajoso, para ser corajosa, para agir, para sustentar de pé aquele que está caído. A fé essa é a fé que não se incomoda diante das situações. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que agir como Deus agiu, como Jesus agiu. Nós temos que ser fortes. E foi a fé que trouxe a resposta a Gideão através daquele anjo. E caso nós nos encontremos em situações desesperadoras, olhe para o alto, clame esse Deus, pois ele te faz forte em meio à fraqueza. E assim você vai conseguir, com certeza, se levantar. Não se menospreze, não se sinta pequeno, não se sinta pequena. Olhe para o alto, pois o Senhor, Ele colhe todas as orações do pequeno, do grande, do pobre, do rico. Ele não olha a situação, Ele não olha a estatura, Ele olha a tua fé. E a escolha de Gideão não se deu por sua força, por suas habilidades, como um guerreiro, como um valente ali, não. Que a família renomada, isso não importa para Deus. O que importa para Deus é a nossa fé, que nós não podemos perdê-la por nada. Pode estar passando por humilhação, pode estar passando por situação bem complicada, mas se a tua fé estiver firmada no Senhor, creia que nada vai te deixar abalar, nada vai te desestruturar. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa que o Senhor te ajuda. Jamais se sinta fraco. Essa é a mensagem que o Senhor vem falar conosco, nos ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nos faça forte, Senhor, pois o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos fortalecido sempre. Então que cada dia nós sejamos fortes, corajosos, ó Pai, para enfrentar o dia mau, enfrentar o momento mau, enfrentar obstáculos, mas com fé em Ti, Pai. O Senhor nos faz forte o tempo todo. Obrigado, Senhor, por acreditar, Senhor,
por acreditarmos, ó Pai, que o Senhor é vivo, que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Eu entrego cada um no teu altar, cada um que ouve, cada um que nos acompanha, cada um que tem dado um passo de fé, cada um que tem se sentido bem na presença do Pai. Acrescenta a fé dos teus filhos, acrescenta a fé das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus. E nos faz corajosos diante de Ti, através da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.